Olá, está começando mais um ESG Notícias, o seu boletim diário sobre assuntos ESG, ambiental, social e governança, um produto do Instituto Global. E ontem, Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, disse que o parlamento é importante e deve participar das discussões, mas as políticas precisam seguir o planejamento quando se trata do setor elétrico. Segundo o ministro, o país está à beira do precipício em relação às tarifas de energia, que, por isso, há necessidade de cautela nas formulações das políticas públicas. A Bianca Rocha explica melhor isso para a gente. O ministro, junto com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, focou em demonstrar a disposição do governo com o setor de distribuição de energia, a fim de não deixar uma laranja podre e estragar o saco, como ele mesmo afirmou a jornalistas. A reunião com Nunes ocorreu no momento em que a capital paulista registra grandes problemas nos serviços prestados pela Enel, com avaliação de caducidade no contrato. Para Alexandre, há ajustes para o setor de distribuição que precisam ser feitos de forma breve e que, segundo ele, será buscados nos processos de renovações. Alexandre também aproveitou e defendeu que o Brasil precisa focar em estruturar a cadeia para a energia nuclear, afirmando que o Brasil precisa plantar semente para estruturar a produção com foco nos pequenos reatores. Após o discurso, o ministro lembrou que esse é um processo desafiador e que deve ser discutido com aqueles que têm a tecnologia. Isso fazendo alusão a uma visita dele à China, que será em junho deste ano. Volto com você, Camila. E um pecuarista do Mato Grosso está sendo acusado de desmatamento de uma área de mais de 80 mil hectares. Em seu depoimento, Claudeci Oliveira Lemes preferiu ficar em silêncio. O João quer nos conta os detalhes. Camila, segundo o Ministério Público do Mato Grosso, o Claudeci vai ter que pagar mais de 5 bilhões de reais em multas. Esse é o maior valor já aplicado em punições no estado por dano ambiental. Em outras ações judiciais, ele já teve 11 fazendas embargadas. As investigações mostram o uso irregular de agrotóxicos nas propriedades do Claudeci, no município de Barão de Melgaço. O desmatamento ilegal teria provocado a morte de árvores em pelo menos 7 imóveis rurais, Camila. Obrigada, João. Resta saber se essas multas são viáveis e de que forma a justiça pode coibir crimes ambientais assim tão graves. E uma pesquisa realizada pela Data Favela com moradores de comunidades revelou o impacto de iniciativas de prevenção a doenças transmitidas por mosquitos, em especial a dengue. A pesquisa foi realizada em São Paulo e no Rio de Janeiro. O estudo foi encomendado pela SBP em parceria com a Central Única das Favelas, como parte da campanha Juntos contra o Mosquito. Desde o início do verão, o programa realizou mutirões de limpeza, ações culturais e distribuição de produtos nas 4 comunidades avaliadas. O estudo ainda revelou que 95% dos moradores foram impactados de alguma forma por essas ações. 48% dos moradores mostraram a urgência na melhoria em pontos que impactam diretamente na proliferação de doenças. O saneamento básico foi citado por 32% dos entrevistados, seguidos por coleta de lixo, mencionado por 16% dos entrevistados. Esses itens aparecem à frente de questões como segurança e transporte. O repórter Arthur Mirov conversou com os responsáveis pela campanha. A dengue, ela sempre foi uma preocupação constante nos últimos anos no Brasil. E ela tem muito a ver com, né, uma doença, enfim, localizada, né, no tempo e que atinge, sobretudo, áreas em que você tem uma certa dificuldade com a questão de acesso a saneamento básico. Então, de alguma maneira, a população das favelas, né, e é uma das coisas que o estudo aponta, ela é uma população que está vulnerável. Esses processos que vão trazer, né, mobilização e conscientização, como foram as ações feitas dentro do contexto da campanha Todos contra o Mosquito, eles foram muito importantes porque eles trouxeram, por exemplo, a mobilização para
o uso, por exemplo, de inseticida, a distribuição para facilitação de acesso ao uso de inseticida. Houve distribuição e reconhecimento de folhetos, de informações sobre... A SBP é dono desse movimento que chama Juntos contra o Mosquito, né? Então, um movimento que nasceu em 2016, então, tipo, a gente já vem trabalhando esse movimento já há alguns anos. No final, esse movimento terminou cobrando um pouco mais de importância e tamanho justamente pelo contexto que a gente está vivendo hoje, né? Acho que contexto climático, a gente sabe, os efeitos do El Niño terminaram resultando numa maior proliferação de mosquitos no Brasil. O programa Juntos contra o Mosquito vem atuando com a marca SBP consistentemente ano tras ano, né? Então, a marca sempre teve ações específicas em comunidades, justamente incentivando essa questão de mudança de hábito. Por trás de todo esse movimento, o que a gente quer incentivar é uma mudança de hábito, incentivando uma cultura de prevenção. Campanhas de conscientização como essa são sempre muito bem-vindas. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que o G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, além da União Europeia e União Africana, deve chegar a um acordo sobre a taxação de super-ricos até novembro deste ano. Em viagem aos Estados Unidos, o ministro afirmou que o presidente Joe Biden apoia a medida proposta pelo Brasil. E vale lembrar que o Brasil é presidente do grupo até novembro deste ano. Haddad ainda enfatizou que o G20 deve se debruçar sobre esse assunto nos próximos 3 ou 4 anos e tratá-lo como prioridade. O ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, concordou com a necessidade de aprovação da medida, porém, ambos entendem que será necessária muita vontade política e mobilização das autoridades. E o ESG Notícias de hoje fica por aqui. Mas se você quer ficar por dentro destas e outras informações, você já sabe. Acesse o nosso portal globalesg.com.br e fique atento também às nossas redes sociais. Obrigada pela sua audiência. Nos vemos na próxima edição. Até lá!